Olá, eu sou Monique Duarte, esse é um Instante na Estante e quero falar hoje de um autor que muitas pessoas acham que é complicado, que é difícil de entender, que é James Joyce. James Joyce foi um autor irlandês, nascido na Irlanda e que depois morou em outros lugares, outros países da Europa, e que pensava muito no próprio país dele e tinha suas críticas. Ele é um autor ali do começo do século XX, ele lançou um livro bem grossão, muito famoso, que é o Ulisses, o chamado Ulisses de James Joyce. Foi lançado em 22 de 2 de 1922 e é tido como um marco na literatura moderna, do modernismo. E ali ele fez muitas experimentações de linguagem, porque ele achava que tudo ali no começo do século XX já tinha avançado, como o automóvel, a ciência, os remédios, estava tudo assim avançando a ciência, até o cinema e outras artes estavam tendo novas linguagens com as suas novidades, e a linguagem em si, o escrito, a parte escrita, a literatura, não estava tendo novidade nenhuma, nada para se arriscar. Então, por isso que ele fez o Ulisses, arriscando muito, com vários tipos de textos, com o chamado fluxo de consciência, que é uma marca dele. Então, Joyce é tido como um autor complicado. Então, eu trouxe aqui uma dica de livro para quem quer conhecer James Joyce, mas não ficar naquele livro assim, nossa, que complicado, que chato, não vou conseguir ler, ou livro grossão, como é o Ulisses. Então, eu trouxe o Dublinenses, que são 15 contos do autor, falando sobre Dublin, que é a capital da Irlanda, e foi um livro que ele falou muito sobre o comportamento humano, sobre as paixões, os relacionamentos, sobre o dia a dia, sobre temas comuns, do que as pessoas vivem. Então, é um livro com uma linguagem que eu acho que é bem acessível. Não é complicado como o Ulisses, como muita gente considera, que o Ulisses realmente é uma grande experimentação da linguagem, chega a ser... É maravilhoso, eu li e gostei, mas você tem que ter mais intimidade com leitura, com literatura, realmente gostar para poder entender o propósito dele ali. Eu vou ler o começo de um conto dele, como eu disse, são 15 contos, eu vou ler o começo de um conto chamado A Pensão. A senhora Mooney, filha de um açougueiro, era uma mulher decidida, capaz de resolver sozinha seus problemas. Desposaram o empregado de confiança do pai e abriram um açougue próximo a Spring Gardens. Mas logo que o sogro morreu, o Sr. Mooney começou a descambar. Bebia, furtava do caixa, enterrava-se em dívidas. Era inútil arrancar-lhe a promessa de não beber. Dias depois recomeçava. Comprando carne de má qualidade, brigando com a mulher na presença dos fregueses, acabou por arruinar o negócio. Certa noite, perseguiu-a de machado na mão e ela teve de dormir na casa de um vizinho. Depois disso, viveram separados. Ela procurou o padre e conseguiu o desquite, ficando com a custódia das crianças. Não daria dinheiro, nem casa, nem comida ao marido. Isso obrigou a alistar-se entre os ajudantes do delegado. Era um bêbado baixote, esfarrapado e submisso, de rosto pálido, bigodes e sobrancelhas brancas riscadas sobre 2 olhinhos congestionados e grotescos. Passava o dia sentado na antessala do delegado, esperando que lhe desse algum serviço. A senhora Mooney era uma mulher grande e imponente. Tendo ficado com o dinheiro salvo do negócio, instalou uma pensão na rua Hardwick. A casa abrigava uma população flutuante constituída de turistas vindos de Liverpool e ocasionalmente de artistas de teatro musical. Os residentes fixos eram empregados do comércio que trabalhavam na cidade. Dirigia a pensão com habilidade e firmeza. Sabia quando dar crédito, quando ser intransigente e quando deixar as coisas passarem. Os rapazes chamavam-no de a madame. Os hóspedes da senhora Mooney pagavam 15 shillings semanais por quarto e comida. Tinham os mesmos gostos e ocupações e, por essa razão, viviam em grande camaradagem. Então, até aí, o texto não foi complicado, vocês entenderam a descrição dos personagens, do lugar, o que a senhora Mooney ia fazer da vida. E o conto vai se desenvolvendo até ter um final muito interessante, e todos os contos desse livro são muito agradáveis. Então, minha dica fica, para quem quer conhecer melhor James Joyce, ler o Dublinenses, que vale muito a pena, um livro relativamente fino, 15 contos, é fácil, para você ler aí em uma semana ou 2, e é uma ótima dica de leitura. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.